Olá pessoal, hoje eu quero falar de mais um dos dilemas causados pela realidade do coronavírus. Esse dilema está ligado com as estratégias, com os dados e com a tecnologia que nós temos para combater o problema. Na verdade, sempre que a gente se depara com um problema muito grande, você vai ter que acabar escolhendo entre um lado e outro. E a maioria dos temas que eu tenho aqui debatido com vocês, nós estamos lidando com essas supostas escolhas de lados. E aqui nós estamos falando de uma escolha entre a liberdade e a segurança. Segurança à sua saúde, a segurança de você não estar doente ou não ser contaminado. Não esqueçam de seguir o meu canal, dar like aqui nesse vídeo, ativar o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quando você tem uma situação de insegurança, você acaba tomando medidas para se proteger. E isso influencia na sua liberdade, isso restringe a sua liberdade. Imagina no Brasil, que é um país violento e que você não tem segurança para ir em todos os lugares. Isso afeta diretamente a sua liberdade. A gente já convive com essa dificuldade ou com esse problema pela questão da nossa incapacidade, do governo de lidar com ou trazer segurança, pelo fato de que nós somos um país violento, tem muita criminalidade. Isso pode acontecer por razões involuntárias, como é o caso do corona. Ninguém planejou, não foi uma falha necessariamente governamental direta. Claro, existem consequências do que podia ter sido feito antes ou preparado, o sistema de saúde não está no estado que está, mas o mundo inteiro, países muito desenvolvidos, também estão sofrendo do mesmo mal e enfrentando o mesmo desafio. Nesse caso, não foi algo planejado, mas ele aconteceu. E o dilema é o mesmo. Nós teremos que escolher entre a nossa liberdade máxima, a preservação da liberdade máxima e a manutenção da segurança. O dilema de segurança e liberdade, então, de hoje não é necessariamente sobre segurança física, mas, como eu falei, a segurança de você ter a sua saúde preservada. Em que ponto a liberdade estaria sendo ameaçada? Eu quero falar mais especificamente das ferramentas tecnológicas, dos dados, o uso dos dados no combate ao coronavírus. Existe um grande debate no mundo, existe uma série de países adotando várias ferramentas e várias medidas com o auxílio da tecnologia para lidar e trazer segurança para as pessoas ou para trazer mais saúde para elas. E isso implica, obviamente, em alguma perda de liberdade ou de privacidade ou de respeito aos seus dados privados. Esse tema está acontecendo no contexto do que a gente chama de Big Data, ou seja, grandes dados. O uso de dados massificados, quantidade de dados enormes. No mundo de hoje, com tanta tecnologia, nós temos acesso a muitos dados que não existiam há 50 anos atrás. Para você coletar os dados que você tem hoje, você precisava fazer uma pesquisa, ir lá e conversar com as pessoas. Hoje você não precisa disso. Os dados estão disponíveis, eles estão nos nossos aparelhos de celular, eles estão no computador, estão na internet, eles estão nas nuvens. Então, estão navegando, trafegando. Nós vivemos na era da informação, na era da tecnologia e na era dos dados. Então existem muitos dados e usar esses dados podem nos ajudar demais para prever acontecimentos, para construir políticas públicas, seja na área de segurança, de saúde, uma série de outros temas. Mas como toda boa ferramenta, e esse ponto é importante, o que é uma ferramenta? Uma ferramenta, ela é algo neutro. Ela pode ser usada para benefícios, como trazer mais segurança para a sociedade, ou melhorar a saúde de alguém, ou prever coisas, ou encontrar a política pública certa que vai beneficiar milhões de pessoas, ou ela pode ser usada para o lado ruim, que é você espionar as pessoas, que você tirar a privacidade dela, você usar isso para o seu ganho pessoal, uma infinidade de usos nocivos e destrutivos, principalmente em relação à questão da liberdade, dos direitos individuais das pessoas. Por isso que eu estou dizendo que isso é uma ferramenta. A ferramenta ela pode ser usada, então, para o bem ou para o mal.
Só que isso não é diferente de outras ferramentas. Escolham a ferramenta que vocês quiserem, um avião. Ele pode ser um avião de guerra carregando uma bomba, ou ele pode ser um avião levando ajuda humanitária para um país em necessidade. A gente pode pegar até coisas muito básicas no crescimento e na evolução da humanidade, como a descoberta do fogo. O fogo podia te ajudar a iluminar, a caçar, a se proteger, a cozinhar. Ou ele podia simplesmente se tornar ou causar um incêndio e destruir e matar todo mundo. Então, todas as ferramentas, e por isso que eu repito, nós estamos lidando com ferramentas, elas podem ter um bom uso ou um mau uso. Uma faca ou qualquer outra coisa que você imaginar. Então, cuidado, porque não vamos criticar sem saber como vai ser usado aquela ferramenta. Se a gente não entender como ela vai ser usada, a gente simplesmente não está dentro da evolução e da tecnologia. Aliás, todos nós usamos tecnologia e gostamos do resultado da tecnologia. Quer ver um exemplo muito interessante? O aplicativo Waze, que a maioria das pessoas usam para saber quanto tempo você demora para chegar num lugar, qual é o trânsito, qual é o melhor caminho, o caminho sem trânsito, para você saber como chegar em algum lugar. Essa é uma ferramenta positiva. Cada dia que passa nós somos mais dependentes dela e ela nos traz eficiência. Porque eu posso escolher o melhor caminho, eu tenho alternativas. Você não teria como descobrir isso sozinho. Só que como que você sabe que está trânsito? Como que o Waze nos alerta sobre o trânsito? Ele está monitorando o uso do seu telefone e dizendo quanto tempo você está levando de um lugar para o outro. Mas ele está usando essa informação, porque essa informação é necessária para você fazer um mapeamento de quanto trânsito existe numa cidade. Sem essa informação, não tem como você mexer com isso, não tem como você ter essa facilidade. Por exemplo, vocês sabiam que o Waze foi usado para construir ou delimitar as melhores rotas durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro? Ou a construção do metrô foi baseado nos dados e nas informações que o Waze tinha sobre o fluxo de pessoas e as rotas mais problemáticas? Ou seja, isso é tecnologia, isso traz modernidade, isso traz avanço, isso traz a capacidade da humanidade ser mais eficiente, mais produtiva e ter uma vida melhor. Então, cuidado com a ideia de que as ferramentas tecnológicas elas podem nos trazer só danos e nós queremos destruí-las ou não usá-las. Elas podem sim mudar e muito a nossa vida. Aqui em São Paulo nós estamos tendo uma discussão muito parecida com isso. As operadoras de telefone celular, elas sempre, desde a existência, desde quando um celular existiu, ela precisava monitorar ou entender o uso das suas antenas. Então imagina uma região, a Paulista, tem muita gente passando por ali, as antenas da Paulista ficam sobrecarregadas. As operadoras de celular, obviamente, precisavam entender que aquela região tinha uma concentração de muitos telefones e ali então eles precisavam reforçar ou colocar mais antenas. Para as operadoras de telefone, eles sempre souberam quantas pessoas estão próximas a cada antena. Afinal de contas, isso é um telefone celular. Você não anda na rua falando sem que alguém soubesse qual antena você está usando. Isso sempre existiu. E agora, aqui em São Paulo, o governo pediu para acessar esses dados para entender a quantidade de pessoas que estão se movimentando pelo estado para medir a efetividade do isolamento. Eu fui visitar o Centro de Gerenciamento de Crise do Coronavírus para entender no detalhe e verificar o que realmente acontece lá. Só quero adiantar para vocês que o governo do estado de São Paulo não tem acesso aos números individuais. Ele não sabe qual telefone está de cada pessoa. Ele não acessa isso. Ele acessa uma contagem total desses números. Tudo isso aqui é o CIMI, na verdade, tá? Ele não é um único sistema. Então nós temos aqui informações sobre curvas epidemiológicas, que é a primeira que tem lá em cima, que vai contando o número de casos que acontecem aqui na cidade de São Paulo. A gente vai clicando, compara com alguns países, você pode ver lá, Itália, Japão, Coreia. Então a gente acompanha isso, que são os mundos mundiais, e a gente vem vendo se nossa curva está parecida com algumas coisas. O que mais chama a atenção agora
é exatamente a questão do isolamento social. Então o que você está vendo aqui são os indicadores do Estado. Esse é o percentuamento de isolamento social das pessoas usando a plataforma por acompanhamento do rastreamento do celular. O número de pessoas isoladas ou o número de pessoas em movimento? É um percentual das pessoas em isolamento social. E o que é o critério de isolamento social? Esse aqui é baseado na telefonia celular. As operadoras, elas usam essa informação para fazer sua gestão de infraestrutura, tá? Não foi criado para isso. Então, assim, pensando tecnicamente, que a dúvida que a população tem, criaram isso só para fiscalizar a gente. Não, não é isso. A operadora, quando você mora numa certa região e começa a ter muita gente naquela região, a operadora tem que saber para prover na antena mais recursos técnicos para aquela população. Então, isso faz parte do dia a dia dela. Então, o que ela pensou? Nesse momento de crise, falou, pô, já que eu tenho essa informação e eu consigo ver essa quantidade de pessoas que estão naquela região, eu posso criar um índice de isolamento social. E aí discutiu com o IPT, procurou o IPT para ver se tinha uma forma de levar isso para a população que ia agradar, e a gente fez um acordo de cooperação com todas elas. Tá? E como funciona tecnicamente, mais simplesmente? Tem uma antena aqui, outra aqui, e por essa triangulação ela consegue ter um raio mais ou menos de 200 metros. E que ela faz de madrugada, entre as 10, 22 horas e as 2, ela marca o lugar que você dormiu. E aí durante o dia ela vai verificando onde que está. Opa, eu estou aqui, então eu saí desse raio de 200 metros. No que isso acontece, ele sai dessa conta de isolamento social. As operadoras, elas sempre tiveram essa ferramenta. Sempre tiveram. Sempre. Isso sempre existiu. Do dia que foi inventado o telefone celular, a operadora sabia onde estavam os movimentos dos celulares. Sim, porque ela precisa dessa informação, porque quando começa a estar muita demanda, imagina você estar num lugar que queria fazer ligação e não consegue. Por quê? Porque não tem um recurso na antena. Sim. Então ela é o seguinte, ela prevê o que vai acontecer e ela melhora a sua infraestrutura para prover o sinal naquela região. Vocês não estão acessando o sistema das operadoras? Não. O que eles fazem lá, os processamentos deles, que a gente não sabe como é feito isso, até pela questão de sigilo, da privacidade, aquelas coisas, eles fazem as contas. Quando eles entregam pra gente, que é mais ou menos meio-dia, 1 hora, eles entregam essa ferramenta já toda anônima, sem informação de pessoas, e você tem números percentuais que eu não sei nem quantas pessoas são, na verdade. Isso está numa página web que vocês têm uma senha? Exatamente. Então esse é o mecanismo que a gente tem. Na verdade, a gente tem uma página web que acessa esses indicadores. Então a gente não fere em nenhum momento a questão de privacidade. Certo. Não temos como saber qual é a operadora, não temos como saber qual é a pessoa, e isso aqui também não é por hora, é pelo dia. Então o tráfego durante o dia é muito variado, eu não consigo saber, é sempre acumulado lá. Então, em cima dessas informações, o governo toma suas decisões estratégicas, tá? Então, assim, você imagina a situação que nós estamos agora, imagina se não tivesse isolamento social. Para onde que a gente poderia estar com essa curva de contaminação? Então, ter uma ferramenta como essa ajuda a você imaginar como seria o seu cenário se você não fizer nada, se você tomar uma decisão, o que vai acontecer. Por que, de repente, não deixar as pessoas consultarem isso? Já está disponível. Já. Você olhar lá, sãopaulo.com.br/coronavírus/isolamento, está disponível na web. Qualquer um pode acessar. Isso, você vai lá no site do governo, né? Vai descendo um pouco mais embaixo. Olha lá, índice de isolamento lá, clica ali. É um consolidado. É uma página na web, do mesmo jeito que vocês têm uma página na web. Exatamente. Parabéns. Obrigado. Estamos aí. Muita gente falando de estratégias diferentes. Uma delas é o tal do isolamento vertical. Não existe isolamento vertical sem uso de tecnologia, sem monitoramento, sem fiscalização. A gente tem quer dizer, com relação ao isolamento vertical, eu não sei se o NECA te passou um número, mas nós temos 7 milhões de idosos no estado de São Paulo. Os 7 milhões de idosos no estado de São Paulo, 5 milhões e 600 moram com seus parentes com mais de 4 pessoas na sua casa. Esses 7 milhões, 3 milhões e meio têm alguma comorbidade adicional. Como é que eu faço para fazer isolamento, discussão de isolamento vertical? Sabe quantos? Aí fala assim, não, mas a gente tem os hotéis, poderemos colocar essas pessoas Isso, no hotel. Eu recebi umas Nós mensagens temos de pessoas sugerindo isso. 191 mil leitos de hotel, não estou falando camas, tá? Mas se eu vou fazer isolamento vertical, eu não posso colocar mais de uma pessoa num quarto. Claro. Porque se eu quero isolar, eu tenho que colocar sozinho. Então não é que eu teria 600 mil camas, mas eu tenho 191 mil leitos. E aí, se você acha que você vai chegar para um idoso e falar assim, olha, por favor, eu quero que você saia da sua casa, vá para o hotel aqui, para o Ibis, que fica perto da sua casa, e fique lá durante 60 dias. Sem contato com a sua família, sem contato com as pessoas. Como é que você faz isso? Você acha que as pessoas vão aceitar? Então, assim, esquece isolamento vertical. O que eu acho que essa é uma crítica válida, é a crítica dos testes. Sim, a gente precisa ter mais testes. Mas o problema é, nós compramos 1.300.000 testes na Coreia do Sul, recebemos 700 mil e temos mais 600 para chegar.
Quanto Isso. já comprou 1 milhão? Eu comprei 1.300.000, a gente comprou 1.300.000 1.300.000 da Coreia, já chegaram 700.000, 770 para ser exato. Faltam 600.000 para chegar. Com esse universo de testes, eu testo agentes de segurança, as pessoas que estão internadas, agentes de saúde, e não tenho para testar tanto. Então, assim... E por que não comprar mais? Porque não tem. Esse é um problema. Não tem aonde? Não tem no mundo. Antes de eu falar propriamente dos cases nos outros países, a gente precisa prestar atenção em 3 elementos que estão presentes em todos esses países, e o nível de cada um desses elementos vai determinar o quanto efetiva é a ferramenta e o quanto ela vai funcionar para resolver a crise. O primeiro deles é a adesão dos usuários à ferramenta, ou seja, eu preciso voluntariamente baixar o aplicativo que vai me rastrear, ou o aplicativo que vai dizer se eu entro em contato com outra pessoa, ou o governo vai me obrigar a baixar ele, ou para eu entrar em algum lugar eu sou obrigado a mostrar o aplicativo que está baixado e eu estou usando o aplicativo. Esse é um fator crítico, que vai dizer também um pouco sobre o dilema da liberdade com a segurança. É voluntário essa adesão ou não? Eu fui forçado a aderir. O segundo elemento é a infraestrutura digital. Existe a ferramenta, existe a conexão. Então, alguns países que estão adotando esse tipo de solução, os governos já tinham passado por situações como essa, então eles já tinham a infraestrutura ali colocada. Alguns países da Ásia já tinham se deparado com outras pandemias, como a SARS, então eles já tinham avançado um pouco nessa infraestrutura. Sem a infraestrutura não dá para usar a ferramenta. Então não adianta nada a gente ter uma discussão filosófica sobre a efetividade ou a troca que nós vamos fazer entre liberdade e uso da tecnologia se você não tem infraestrutura colocada. O terceiro elemento é uma colaboração entre empresas e o Estado. As empresas que possuem esses dados, elas precisam liberar e encontrar uma forma de fazer isso com os governos relativamente rápido. Não adianta demorar anos, né, para compartilhar e como vai ser compartilhado, que informações, como que ela vai fazer essa informação chegar no governo e assim por diante. Bom, é importante que a gente compare isso com os outros países. O que os outros países estão fazendo em relação a Big Data, monitoramento, uso de tecnologia na crise do coronavírus? Todos os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui na Ásia, na Europa, são mais invasivos do que a ferramenta que está sendo usada aqui no estado de São Paulo. Mais invasivos, ou seja, os cidadãos desses locais estão dispostos ou aceitaram entregar uma parcela maior da sua liberdade para conseguirem ter mais saúde, mais segurança à sua saúde. Eu vou começar por Singapura, que no início da pandemia foi um dos cases, todo mundo falando, olha Singapura, como conseguiu conter o avanço, não tem muitas pessoas infectadas. Hoje a situação já não é mais essa em Singapura, mas naquele início eles adotaram uma série de medidas usando tecnologia que foram muito efetivas. E a primeira delas foi a criação de um aplicativo, e vários países estão fazendo isso, aplicativos que conseguem rastrear o contato das pessoas. O uso do aplicativo em Singapura, uma parcela das pessoas foi obrigada a baixar o aplicativo e usar. Se você chegava no país de viagem, as autoridades te obrigavam a baixar o aplicativo para ficar monitorando se você estava ou não fazendo a sua quarentena, porque quem chegava de outro lugar era obrigado a ficar em quarentena. Mesmo assim, as autoridades ainda encorajaram o resto da população a ir baixando o aplicativo. Uma pesquisa em Singapura diz que 70% das pessoas eram a favor do uso do aplicativo que dizia quem você teve contato. Ou seja, o aplicativo ele consegue rastrear os seus contatos. Não é simplesmente uma antena que tem várias pessoas próximas ali, ele é muito mais preciso. Você chega muito perto de uma pessoa e vai ficar registrado que você encontrou com aquela pessoa. Então, sobre o ponto de vista da invasão de privacidade ou da perda de privacidade, esse aplicativo é muito mais severo, muito mais duro. E a maioria da população concordou. Alguns não concordaram porque era obrigatório, mas tiveram que fazer. Esse é um case
um dos lugares que usou a tecnologia para lidar com a pandemia. Um outro país que usou tecnologia e está usando extensivamente é Hong Kong. E além do aplicativo que eles criaram lá, você chegava de viagem e você recebia uma pulseira que usava a tecnologia de geofencing, que é a mesma tecnologia usada nas tornozeleiras de presidiários. E aí você ficava sendo monitorado pelo governo e as autoridades ainda encorajaram o resto da população a baixar o aplicativo. Tudo isso rastreando e tendo acesso aos dados onde a pessoa está, ou seja, um monitoramento bem severo. Outro país que todo mundo está falando, e aqui no Brasil muita gente fica usando como um exemplo. A Coreia do Sul, eles conseguiram. O que a Coreia do Sul fez, gente? Tem um aplicativo, sim, igual, que rastreia contato e movimento. Eles estão usando para rastrear o celular da pessoa, não rastreamento, não uso de dados agregados, dados individuais do celular e compras no cartão de crédito. Você deixa o seu telefone em casa e vai em algum lugar, você usa o seu cartão de crédito para comprar alguma coisa, as autoridades te monitoram, te rastreiam e vão lá dizer que você não está cumprindo. Coreia do Sul, uma democracia vibrante, nem de perto com as outras ditaduras como a China e usando tecnologia, restringindo liberdades, restringindo privacidade para lidar com o problema. De novo, essas são as trocas da crise que nós estamos enfrentando. Esse é um dos dilemas. As trocas são necessárias quando nós nos deparamos com problemas muito sérios. Não estou advogando para fazermos isso no Brasil, mas estou dizendo como todos os outros países estão lidando com o problema, inclusive países que são altamente exaltados no Brasil como cases de sucesso. Não tem sucesso mágico, o sucesso precisa vir de alguma escolha. Alguém vai perder alguma coisa. A escolha que a sociedade sul-coreana fez foi: queremos lidar com a doença o mais rápido possível e manter a nossa economia funcionando. Para isso, abdicaremos um pouco da nossa privacidade e da nossa liberdade em prol de um sistema de monitoramento capaz de impedir o avanço rápido da pandemia. São escolhas. Outro país que tem sido muito elogiado na forma como conteve o avanço inicial da doença, Taiwan. Também usaram telefones celulares, não de forma agregada, mas de forma individualizada. Eles criavam uma cerca elétrica na sua casa, uma cerca digital, e o telefone, se ele saísse dali, ele sabia que o seu telefone estava saindo dali, e aí você recebia uma ligação da polícia, ou então a polícia ia atrás de você para te colocar de volta no isolamento, na quarentena. Tem um último país que eu não mencionei, mas que, enfim, não existe muito bem essa troca desse dilema, ou essa capacidade de ceder um pouco entre a sua privacidade e a segurança ou lidar com a saúde, que é a China. Mas ela também está usando essas tecnologias. E para aqueles que têm elogiado a resposta chinesa, ou a velocidade como a China voltou a funcionar, como a sua economia já está aberta, vocês precisam saber como é que isso aconteceu. E foi através de um aplicativo onde você tem um sinal verde, amarelo ou vermelho. E aí você precisa pegar o seu celular e você vai entrar num transporte público, você tem que escanear o seu celular. E aí ele te dá um sinal, que ou é verde e você pode entrar, ou não, vermelho e amarelo. E você tem que ir imediatamente para um posto de saúde ou para casa. E as autoridades chinesas começam a te monitorar. Você nem sabe por que pode dar vermelho. Não está escrito que você teve contato ou estava perto de alguma outra pessoa infectada. As autoridades chinesas estão usando muitos outros dados para chegar à conclusão do porquê que você é vermelho, e isso não é revelado. Então, o nível de controle e o uso das ferramentas tecnológicas na China, ela ultrapassa qualquer privacidade, óbvio, nós estamos falando de uma ditadura e eu não estou sugerindo que nós devemos seguir esse caminho, muito menos que esse é um exemplo para ser comparado. Eu só estou mostrando que, para você lidar com problemas muito grandiosos e complexos, alguma coisa vai ter que ceder. E no caso da tecnologia, os chineses estão usando uma tecnologia extremamente invasiva, autoritária, ditatorial, de acordo com o seu sistema político, mas não deixam de estar usando tecnologia.
é possível que a gente encontre outras tecnologias que não sejam desta maneira, mas alguma tecnologia nós vamos ter que usar para salvar vidas e retomar a economia e diminuir o tamanho do impacto futuro social e econômico. Tem um outro ponto ainda preocupante com o que acontece na China, que é bem diferente do que acontece nas democracias. Primeiro que a população na democracia ou no mundo ocidental, né, nas democracias ocidentais e orientais, ela tem voz. Então ela pode criticar, ela pode fiscalizar, isso não acontece na China. E esse sistema todo que está sendo implementado na China, ele jamais será desmantelado, ao contrário, ele só vai ser fortalecido para ser usado em outras situações que não só a da pandemia, mas para perseguir politicamente, para controlar a população e uma série de outros objetivos ditatoriais diferentes do que nós estamos falando de uma situação especial de uso da tecnologia para lidar com um grande problema como a pandemia. Além dos países asiáticos, nós temos também os sistemas e ferramentas usadas nos países europeus. Espanha, Itália adotaram algum tipo de sistema de tecnologia. Na França, o governo criou um aplicativo e as pessoas baixam se quiserem. Claro, ele incentiva ou diz que é bom que elas baixem, e uma vez que você baixa, você diz se você foi infectado ou não. Quando você diz que foi infectado, aí então o aplicativo começa a rastrear ou monitorar as pessoas e os lugares que você está tendo contato, e o governo tem acesso a isso. A Alemanha também criou um sistema, é um aplicativo, e aí, só que o aplicativo você vai inserindo as informações. É uma espécie de um diário que você vai colocando assim coisas sobre você, e se você tem contato com uma pessoa que está infectada, você recebe um aviso que você teve um contato com uma pessoa infectada, mas não é trazido o nome dela, você não sabe quem é a pessoa, então não revela esse dado específico da pessoa. Quem administra isso é um instituto e o governo não tem acesso direto a esses dados. Talvez seja um dos sistemas que mais preserva a privacidade, mas muito além do que nós estamos usando aqui em São Paulo ainda. Tudo isso que eu falei até agora era sobre países, só que ainda existem as empresas, pessoal. As empresas têm acesso aos seus dados? Opa, você já falou perto do seu telefone e de repente você começou a receber propaganda sobre aquilo que você estava falando? Pois é, então, você aceitou isso quando você baixou um app e ele pergunta se ele pode usar o seu microfone. E vários outros dados são usados o tempo inteiro. E as pessoas, algumas se incomodam, outras nem sabem e outras não estão nem aí. E as empresas não são governos, não é alguém que você pode simplesmente reclamar. Se você vive numa democracia, você vai reclamar com o governo, você vai demandar uma mudança, você tem o poder de tirar aquele governante, enfim, você tem várias ferramentas de fiscalização. A situação como empresa é mais difícil. Você espera que o governo faça isso, mas até que ponto o governo vai interferir no negócio de uma empresa é limitado. Então, presta atenção, porque se você é contra isso, você tem que ser contra várias outras coisas. E aí, neste momento de pandemia e de crise, nós estamos vivendo um exemplo, assim, massivo, mundial, global, gigantesco, de duas gigantes da tecnologia, Google e Apple, se juntaram para construir nos seus sistemas operacionais a capacidade desse rastreamento de contato de pessoas com outras. Então, todos os telefones da Apple e todos os telefones do Google, ou os dois sistemas operacionais, vão ser capazes de, quando chegarem perto de pessoas que estão usando alguns desses apps que dizem que você está infectado, dessa informação ser trocada sem você saber. O que significa isso? Então vamos colocar a escala desse acesso que essas duas empresas, Google e Apple, vão ter. Quase a totalidade dos smartphones no planeta Terra. 5,2 bilhões de telefones. Só isso. Esse é o número que essas duas empresas juntas vão acessar de informação. Se você está preocupado, incomodado, que um governo com 80, com 200, com 300 ou com 1,5 bilhão de pessoas
pode estar acessando dados, imagina que 2 empresas estão acessando dados do planeta todo, todos os smartphones do mundo. Nós temos que saber lidar com a tecnologia. Ela pode ser uma ferramenta para nos trazer utilidades muito necessárias. Você tem um Waze, você tem um Google, você tem Apple, você tem uma série de aplicativos que fazem da nossa vida mais fácil, mais prática, mais rápido, mais funcional. E nós não queremos abdicar dessas coisas. Claro, nós temos que estar vigilantes, atentos, sempre cobrando transparência, fiscalizando o que está sendo feito. Mas não dá para a gente achar que não queremos perder ou correr o risco de ter a nossa privacidade afetada em nenhum momento, a não ser que estejam todos dispostos a voltarmos para a idade da pedra e abdicar das tecnologias. Sempre com essas tecnologias vai ser possível que essas informações sejam divididas com outros. O que nós precisamos é de mecanismos de fiscalização. Em momentos de crise ou em momentos que você quer resolver grandes problemas, a tecnologia é sim um grande aliado. A gente precisa saber discernir e quando que ela está sendo usada para algo ruim e quando que ela está sendo usada para algo bom. E aí aproveitar e maximizar o seu potencial para que a gente volte a trabalhar o mais rápido possível, por exemplo, dentro de uma situação, de um contexto de quarentena, de uma pandemia global. Porque, aliás, não sei se vocês conectaram os pontos, mas não tem como nós falarmos de mudança de estratégia, de um isolamento horizontal para um isolamento pontual, circunstancial ou até vertical, sem o uso de ferramentas de tecnologia, né? Sem esses aplicativos ou sem ferramentas que eu consiga rastrear contato de pessoas, sem monitoramento, seja o virtual ou o físico, e sem testes. Então, se você não quer mais a quarentena horizontal, ou se você acha que nós precisamos achar um jeito mais inovador, mais eficiente de lidar com a pandemia, você precisa de tecnologia. E com tecnologia, você precisa aceitar que a tecnologia vai lidar com situações que haverão trocas entre a sua privacidade máxima, protegida da forma máxima, e você ceder um pouco dessa privacidade para obter uma solução para uma pandemia e a economia voltar a funcionar o mais rápido possível. Por exemplo. Bom, reflitam, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem like aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem notificação dos próximos vídeos, toda semana tem vídeo novo, e compartilhem com seus amigos. Até a próxima!